resumidamente, o Sami já contou aí um pouco do que eu já fiz, né, nessa vida, mas tudo começou numa fazenda, né? Eu me criei numa fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, e era no interior de uma cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes, e ainda era na roça, ou seja, era a roça da roça. E lá eu me criei, e foi uma infância muito dura, né? A infância de qualquer pessoa que passa numa fazenda é dura, tem muito trabalho. E para corroborar, ainda tinha... O meu colégio ficava a 3 quilômetros de distância do sítio onde eu morava. Então eu tinha que caminhar 3 quilômetros de manhã cedo, no frio do inverno do Rio Grande do Sul, às vezes tudo congelado, 0 grau. E depois assistia a aula e depois voltava. Só que daí eu descia pro colégio 2 quilômetros, e depois 3 quilômetros, só que 2 descendo. E depois na volta era meio-dia, sol a pino, já calor, tinha que voltar ao meio-dia, chegava em casa, mais 3 quilômetros, 2 subindo, uma ladeirona assim, chegava em casa cansado, e aí almoçava, e à tarde era o trabalho da fazenda. E assim foi toda a minha juventude até os 18 anos. E aí com 18 anos eu sempre falo que o exército me salvou. Naquela situação, por incrível que pareça, a gente só suporta aquilo que a gente tolera, ou a gente tolera aquilo que a gente suporta. Então, mesmo naquele estado de trabalho árduo da fazenda, quando surgiu a oportunidade, que todo mundo passa por isso, né? Nós homens passamos por isso, serviço militar obrigatório. 18 anos, todos os homens têm que ir lá e têm que se alistar. E eles perguntam, você quer servir? E ali tinha uma oportunidade para mim sair daquela minha vida. E eu não queria. Eu não quis. Por mais... Eu estava numa zona de conforto, mesmo a zona não sendo confortável. Eu estava acostumado com aquilo. Eu tinha medo de quê? Tá ruim, mas eu sei onde é que eu estou. É a famosa zona de conforto. Só que eu não quis sair dali. E na hora que o sargento lá me entrevistou, rapaz, você quer servir o exército? Eu falei, não quero. Não quero, eu trabalho na roça, eu quero ficar lá. Eu queria voltar para aquilo lá. Medo, né? Medo do desconhecido, medo de sair. Mas o exército não tem essas coisas, vem a mão peluda, que a gente chama do exército, e fala, cara, você é saudável, você não é filho único, não tem nenhum problema físico? Não, então vem. E aí eu peguei o serviço militar obrigatório, e quando eu entrei, eu vi que, comparado ao serviço da fazenda, era tranquilo. Pra muita gente lá era horrível, e tinha que dormir pouco, e tinha que caminhar muito. Pra mim era tranquilo. Caminhava muito pra ir pra escola, então quando eu tinha aquelas marchas de caminhar um monte de quilômetros com fuzil e mochila, pra mim foi tudo muito tranquilo. E ali eu vi uma oportunidade que, cara, pra mim era melhor que a fazenda. Não queria mais voltar pra fazenda. E aí eu procurei meios pra ficar ali. Aí eu perguntei como é que faz aí pra ficar aqui pra sempre, pra seguir essa carreira? Concurso público. Aí eu vi, cara, concurso público vai ser difícil, porque o meu estudo também foi deficitário. Na roça, o colégio público, não aprendi tudo que era para aprender, e também por muita preguiça, né? Nosso ensino hoje nos exige que a gente só precisa 5 para passar. E me falava, você precisa 5 para passar. Então eu estudava para tirar 5. E aí eu tive que correr atrás. Aí eu fui atrás do edital do concurso público. O que cai? Cai isso. Aí estudei. E passei e me tornei sargento de carreira, e por lá fiquei por 10 anos. Então você entrou com 18 anos e ficou até os 28. Isso. Certo. E depois dessa fase, o que te motivou a sair do exército? No concurso que você tinha passado, carreira, né? Carreira estável, poderia ficar até hoje lá, 30 anos, estável. É o sonho do brasileiro, né? Um concurso público, cargo estável, não é mandado embora para nada, e um salário razoável. E o que te motivou, então, a sair? Bom, hoje, olhando em perspectiva, eu sei porque eu saí. Mas na época eu não sabia. Mas eu estava incomodado. Então eu sempre trago uma alegoria da história do prego. Não sei se vocês já ouviram essa história do prego. A história do prego é assim, um cara foi abastecer o posto. Abastecer o posto não, foi abastecer o carro dele, encostou no posto. Aí falou pro frentista, enche o tanque. E aí ele escutou um gemido. Um gemido longe, assim. Aí ele olhou assim, era um cachorro. Cachorro chorando muito alto, assim. E aí ele perguntou pro frentista. Por que esse cachorro tá chorando? Aí o frentista falou, porque ele tá deitado em cima de um prego. Aí tá deitado em cima de um prego? Tá deitado em cima de um prego. Por que ele não levanta e sai? Deve ser porque o prego não está doendo tanto assim. Então, é isso que eu falei do que a gente tolera, aquilo que a gente suporta aquilo que a gente tolera. Muitos de nós estamos sentados em cima de um prego, estamos deitados em cima do prego.
Só que não tá doendo tanto assim pra gente se mexer. Então a gente fica com aquela dor, e naquele momento que eu tava no exército, eu tava em cima do prego. Porque eu sabia do meu potencial, sabia da minha capacidade, e o exército, ele tem uma rotina que te prende muito. Você tem uma rotina de segunda a sexta, você tem que cumprir, e no final de semana ainda tem um serviço. Então, eu já tive operações reais, eu fui paraquedista aqui no Rio de Janeiro, eu participei de operações como no Complexo do Alemão, Segurança do Obama, e são operações que geralmente elas chegam no quartel e eles escalam o pessoal e você vai. Aí você fica 7 dias sem aparecer em casa. Eu já tava de férias em casa lá no Rio Grande do Sul e me ligam, ó, volta que a gente tem uma missão pra você ir. Você não tem liberdade sobre as suas decisões. E era uma época também que, além de ser paraquedista aqui no Rio de Janeiro, eu era atleta. Eu era atleta de corrida de orientação, que é um esporte que você corre no mato e você percorre um percurso traçado, quem faz o menor tempo ganha. E aí eu já estava nessa rotina de atleta, de competir a nível nacional, e tinha competições civis também, e eu sempre tinha que pedir permissão pro meu comandante. Sabe? Ah, eu posso ir viajar para tal lugar? Não, não pode, tem operação. Então muitas vezes eu vi que em alguns momentos a minha liberdade estava cerceada, tanto no meu ir e vir, quanto na minha liberdade de pensamento, porque eu era só sargento. E acima de sargento tem muita gente ainda. Tem o tenente, tem o capitão, tem o major, tem o coronel, o comandante de batalhão, o general, etc. Então, quando você tem uma decisão, ó, eu acho que essa caneca fica melhor na frente do copo. Eu tenho plena convicção que a melhor solução é assim. Se o tenente falar, cara, não é assim que eu quero assado. Você baixa a sua cabeça, mesmo não sendo a melhor opção, ele mandou e você obedece. Então, eu via que, cara, a minha vontade não tá sendo aceita. Então, demorou 10 anos pra eu perceber que, cara, eu não tô no lugar certo. Eu não tô no lugar certo. Então, nos meus últimos anos, eu já consegui terminar uma faculdade de distância. E aí eu já estava estudando para outros concursos públicos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, etc. Fazendo vários concursos, porque eu não queria mais o militarismo na minha vida. Não queria. Só que quando eu fechei 10 anos, no Exército, você estabiliza com 10 anos. E aí você tem uma opção. Ou você sai antes de estabilizar e você ganha uma pecúnia. Você ganha um salário para cada ano que você ficou. Se você sair um dia seguinte, você não ganha nada. E aí eu tava naquela dúvida. Saio, não saio, saio, não saio. Foi na época que eu conheci minha esposa. Beijo pra minha esposa. E ela foi a única pessoa que falou: você tá incomodado com essa função, não tá? Eu falei, tô. Cara, é muita... Eu não consigo viver a minha vida, não tenho minha liberdade, etc. Então sai. Porque todas as outras pessoas que eu falei... Não sai, você é maluco, você vai abandonar uma carreira estável, você não tem nada pra sair. Apesar de eu ter feito os outros concursos públicos e passado, só que eu tava muito suplente, sabe? Não era chamado e tal. Ou era chamado com um concurso que pagava menos. Eu não tinha nada certo pra sair. Mas eu tava em cima do prego. Eu era o cachorro em cima do prego ali, que tava incomodado e eu queria sair. Apesar de todo mundo contra, falando, não sai, seu emprego estável, você tem um salário e tal. Falei, mas eu não tô feliz. E aí eu fui atrás daquilo que eu queria, que era liberdade. Era só isso que eu queria, liberdade. E eu saí. Fechou os 10 anos. Assina aí se você quer ficar. Eu falei, eu não vou assinar. Semana que vem eu tô indo embora. Aí tu ganhou a pecúnia. Aí eu ganhei a pecúnia. 10 salários. 9, né? Porque eu não fechei 10, 9 salários. Guardei aquilo e saí sem emprego, sem nada. E finalmente eu estava livre. E aí? E aí que me deu um start, assim, que quando eu competia, eu percebi que eu não competia porque eu gostava de competir, ganhar medalha, ser campeão, etc. Não. Eu gostava de competir pelas viagens. Então, conheci muito o Brasil porque eu ia viajar nas etapas do Campeonato Brasileiro. Tinha uma etapa em Manaus, tinha etapa no Nordeste. E ali eu vi que eu tava, cara, agora eu não preciso pedir permissão pra ninguém pra viajar, vamos viajar. Aí eu peguei a minha, então, namorada na época, que é minha esposa hoje, a Rita. E a gente conheceu 5 países numa tacada em 20 dias, assim. A gente foi de ônibus mesmo, uma parte de avião, outra parte de ônibus. E a gente conheceu 5 países da América do Sul. Conheceu Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Foi lá no deserto do Atacama, cruzou o Atacama lá num 4x4, bem maneiro. O Atacama é o deserto mais alto do mundo, mais seco do mundo. Fomos no Salar de Uyuni, que é aquele manto de sal gigante. Fomos nas ruínas de Machu Picchu, Lago Titicaca. E voltei de lá, falei, cara, a pessoa que ficou 10 anos presa no quartel teve uma overdose de liberdade ali. Ali eu me senti totalmente livre para poder viajar.
Aí depois desse período, você foi para 5 países. Ficou quanto tempo nessa viagem? 20 dias só. 20 dias. E depois voltou pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil, desempregado, não tinha emprego, fui procurar trabalho. Aí eu fiz outros concursos públicos mais baixos, assim, de nível médio, mais fáceis para passar, com salário bem mais baixo. E acabei assumindo um cargo burocrático no centro do Rio de Janeiro, numa autarquia, de auxiliar administrativo nível 6. Ganhava menos de R$1.000 por mês, tinha um auxílio alimentação que compensava um pouco. E aí, se no exército eu levei 10 anos para me encher o saco do militarismo e da hierarquia, naquela burocracia, atrás de um computador, de terno e gravata, na Carioca, pegando o ônibus todo dia, o metrô, lá da Pavuna até a Carioca, em 3 meses eu já tava dando bica na parede já. Tava surtado, burnout total, não me adaptei àquela vida. Apesar de não ter tanto trabalho, que era só de segunda a sexta, e expediente público, né? Emendava feriadões, etc. Era um horário flexível. Mas a função de ficar, eu, que era militar, paraquedista, saltava de paraquedas, operações reais, atleta, para ir para aquela vida totalmente oposto, em 3 meses eu surtei. E nesse momento aí, você tinha se arrependido em algum momento de ter saído do exército e abandonado a carreira? Não. Por incrível que pareça... Nunca passou na tua cabeça? Nunca passou. Por incrível que pareça, por mais que eu sabia que eu não estava onde queria, eu sabia que eu tinha liberdade para ir onde é que eu queria. Eu sabia que a partir dali eu tinha todo o tempo disponível e energia para construir o meu futuro. Legal. O que no exército eu não tinha. Porque no exército, por exemplo, no exército você não pode empreender. Não pode abrir um CNPJ no seu nome. Você é militar, federal, etc. Cheio de restrições. Tem um código de hierarquia, disciplina, leis e um monte de coisas que você não pode fazer. Você não pode abrir um negócio. Você não pode ser uma pessoa pública sem antes pedir permissão para o exército. Você não pode sair do país se não comunicar ao seu superior. Meu superior, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou viajar de férias, sei o quê. Assina lá um livro. Então, você não consegue construir nada sem a autorização dos caras. Então eu falei, não, agora posso não estar onde é que eu quero estar, mas eu vou construir o que eu quero. E aí, só que daí eu ainda tava com saudade da viagem. Aqueles 5 países que eu fiz, eu ainda tava com aquela energia, com aquela disposição, eu falei, eu quero mais. E aí eu ainda tava naquele emprego e tinha uma hora do dia que era mais tranquilo, que era quando a minha chefe ia embora. Minha chefe, inclusive, era horrível, tinha 80 e tantos anos, old school total, inteligência emocional 0. Era daquele estilo antigão, assim. Faz isso que eu tô mandando. Te xingava e o caramba. Tomara que ela não esteja assistindo o podcast agora. Cara, se ela tá viva ainda, ela deve estar com uns 90 e tantos anos. Eu 100, mas vamos lá. Aí... Mas eu tava acostumado. No quartel era muito pior. E aí ela ia embora e eu tinha uma horinha ali pra ficar tranquilo no computador. E aí eu comecei a planejar minha próxima viagem.